Tarifas do Trump. Nesse vídeo você vai entender o porquê, o que motivou o Trump a estar tarifando o Brasil, entender um pouco mais sobre a carta que ele enviou ao Lula, o porquê da tarifa de 50%, o que na verdade motiva o Trump a estar taxando não só o Brasil, como o mundo inteiro. Então, para entender um pouquinho melhor, assista esse vídeo até o final. O primeiro ponto e o mais importante do vídeo é você entender o que está passando pela cabeça de Trump, o que de fato está motivando o Trump a estar tarifando todos os países do mundo. Com base, inclusive, do principal lema utilizado na sua campanha de eleição, Make America Great Again, o Trump basicamente ele tem uma missão de estar reindustrializando os Estados Unidos. Essa reindustrialização é muito importante porque é o que fez a China, no caso, disparar o seu crescimento econômico desde os anos ali 90, os anos 2000, e o Trump viu isso e basicamente nesse mandato ele está em busca de fazer novamente que os Estados Unidos seja uma potência industrial do mundo. Os principais pontos econômicos que tem uma indústria muito forte primeiro, a média salarial. A média salarial de uma pessoa que trabalha numa indústria é muito alta, faz com que suba a média salarial de uma população. Uma empresa produzindo no país, ela vai pagar muito mais impostos do que estiver exportando. E essa mesma empresa produzindo no país, que é gerando emprego com uma média salarial alta, né, também vai estar produzindo mais, já que não tem a questão do custo de frete, etc., aumentando a oferta de produtos e com base na lei da oferta e demanda, fazendo com que os produtos se mantenham ou até caiam, regularizando assim, no caso, a inflação. Isso é muito óbvio por conta dessa guerra tarifária que está acontecendo, né? A política do Trump está taxando o mundo inteiro, tanto é que ele taxou principalmente lá em abril, que foi o início dessa guerra tarifária, a China, Vietnã, países com grandes indústrias. No caso do Vietnã, grandes indústrias, por exemplo, de calçado, da Nike, né? Está lá. A China, então, nem se fala. Nessa mesma época, o Trump tarifou o Brasil, no caso, em 10%. Coisa que o Brasil basicamente ficou quietinho, deixaria que tá tudo bem, porque o Brasil sempre taxou muito mais os Estados Unidos. Eu coloquei um gráfico aí na tela que você consegue ver. Na média, o Brasil estava taxando os Estados Unidos em 14%, já os Estados Unidos taxam o Brasil em 2%. Ou seja, uma tarifa mais de 10% tá legal, porque com base na balança comercial, o Brasil sempre foi interessante para os Estados Unidos, né? O Brasil, ele compra muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compra do Brasil. A questão comercial Brasil e Estados Unidos fica sempre no positivo, diferentemente, por exemplo, de muitos países como, por exemplo, Vietnã e China, no qual os Estados Unidos fica no negativo e muito no negativo. Mas por que então essa carta agora ao presidente Lula aumentando a taxa em 50%? Para você entender mais a fundo isso aí, você tem que entender que o Trump ele é considerado um grande negociador. Você pode falar que isso está certo ou está errado, mas ele é. Inclusive ele tem grandes livros sobre esse assunto, que por exemplo ele fala de algumas técnicas de negociação utilizadas em livros que com certeza ele leva isso para a geopolítica, né, para a política econômica dos Estados Unidos. Para entender um pouco mais a fundo, eu tenho que utilizar um exemplo. Imagina que você vai comprar um apartamento. Um grande negociador vai chegar no apartamento e vai tentar sobressair uns pontos negativos do apartamento para o vendedor ficar tendencioso a abaixar o preço, né? Um outro ponto também é você jogar o preço muito baixo, né? Se você quiser, no caso, comprar alguma coisa, ou se você estiver vendendo, você jogar um preço muito mais alto do que vale. Aí assim, quando abaixar, a contraparte, né, vai achar que tá interessante, o preço já baixou, mas na verdade só chegou ali um valor justo, né? A pessoa, a contraparte, sente que teve ali um certo benefício. O que seriam os preços no caso? Os preços é justamente a tarifa de 50%. Eu não acho que essa tarifa pode ficar nesse patamar, mas no vídeo eu vou falar quais são os impactos no caso de se ficar nesse patamar. Mas você jogar uma tarifa muito alta é justamente para você sentar a uma mesa de negociação. Coisa que aconteceu com a China, no caso, recentemente. Aconteceu também na União Europeia. E voltando para o apartamento, imagina que você quer lá comprar um apartamento e você começa a falar, pô, acho que teve um assalto aqui recentemente, pô, será que o vizinho é muito chato, o síndico também é ruim, enfim, você quer deixar o cara tendencioso a fechar logo o acordo contigo. Quais são as desvantagens? É muito fácil e até prático estar na carta do Trump, claramente aproveitando o momento oportuno de fragilidade brasileira, ressaltando os problemas para que o governo sente na mesa para negociar, como por exemplo a questão do Bolsonaro. É claro que o Trump e o Bolsonaro têm um certo relacionamento, mas com certeza não foi isso que levou a essa taxação. É um dos motivos que inclusive está na carta de Trump, mas é um dos motivos que, mais uma vez, ele viu como uma oportunidade para conseguir sentar na mesa, para conseguir atrair talvez as empresas brasileiras para estar produzindo lá. Já vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Quais os outros assuntos também muito importantes, inclusive citados na carta? A marcação ali cerrada do judiciário com as Big Techs, aconteceu lá com o Twitter, né? O Moraes e o Musk trocando farpas, aconteceu também com o Telegram. Enfim, as Big Techs representam quase 1/3 do S&P 500. É muito relevante, no caso, a receita dessas Big Techs para os Estados Unidos. Outros pontos também, o BRICS, né? O BRICS é um conglomerado econômico que ainda não virou ali exatamente algo efetivo, né? Mas é algo que tende ali como finalidade enfraquecer o dólar, né? A junção ali com a China, com a Índia, com a Rússia, etc. Para dar mais força ao que eu tô falando, eu vou colocar aqui um vídeo de um dos diretores da VEG que eu vi essa semana falando justamente sobre isso, que ele também não acredita nessa taxação, mas se no caso houver essa taxação, ele simplesmente vai começar a produzir nos Estados Unidos. Não pode entrar em viés político, né, mas as dificuldades, né, essas incertezas é vir para todo mundo. Isso não vai acontecer, 50% é um negócio que vai prejudicar muito o próprio Estados Unidos, mas se mudar, o que eles vão fazer? A VEG não tem fábrica nos Estados Unidos. Eu vou fabricar? A VEG não tem fábrica nos Estados Unidos. Eu vou fabricar? Porque eles vão pagar mais lá. Então, a própria VEG é dinâmica e ter fábricas em todos os lugares faz ter essa vantagem. No caso, o Trump está conseguindo o que ele quer. Não é, de fato, liberar o Bolsonaro. É simplesmente o Brasil começar a ceder, né, a questão de negociação ali, né, aceitar uma taxa mais alta, fazer com que as empresas brasileiras comecem a produzir nos Estados Unidos e talvez tire essa taxa. O fato é, pessoal, o Bolsonaro não está manipulando a pessoa mais poderosa do mundo somente por conta de uma amizade, né? O Bolsonaro foi lá, o Trump gostou dele, né? Agora ele está querendo colocar todas as suas pautas, todo o seu poder em jogo para ajudar um certo amigo. Pessoal, isso não existe, né? Isso somente é uma tática de negociação e para mim é bem claro, tá bom? Tem uma frase de um líder político muito importante francês, que é o Charles Gaulle. Ele fala: nações não têm amigos, nações têm interesse. Então, é óbvio, né, que o Trump, ele tá visando o interesse americano, né? Ele tá se lixando basicamente pro Brasil. Obviamente, ele não vai deixar de fazer negócio com o Brasil se isso for ruim para os Estados Unidos, mas ele quer negociar, ele quer atrair empresas brasileiras para produzir lá, ele quer sim que o Brasil pague mais taxa, assim vai estar aumentando o seu resultado na balança comercial. De fato, ele coloca principais pontos negativos na carta para que o governo brasileiro basicamente cede. Entendendo esse ponto, que é o ponto no caso ali norte-americano, né, o porquê que está acontecendo tudo isso aí, a gente tem um segundo ponto que é o que mais vira discussão aqui no Brasil, que é aí as consequências políticas. No caso da direita ali, com certeza, eu acho que pode gerar um impacto negativo para a família Bolsonaro. Mas se isso pode gerar um impacto negativo para a família Bolsonaro, por que eles estão utilizando? Talvez seja uma última carta na manga ali para o Bolsonaro não ser preso? Não sei. E em um segundo momento, com certeza, pode ser ruim para o Lula, né? Porque isso gerando impacto negativo. Imagina que uma taxa de 50% vai prejudicar muito a economia brasileira. Então isso tende aí, assim que o Brasil começar a colher os impactos dessa taxa, isso tende a ser também para o governo presente. De fato, não sabemos qual vai ser o destino político disso, né? Cada lado vai começar a criar uma certa narrativa. O que sabemos é que o brasileiro, ele decide o seu voto aí na média um mês antes das eleições, segundo algumas pesquisas. Então, claramente isso pode não servir para nada, né? E o que pode servir para alguma coisa é se a gente utilizar um outro exemplo, que nem aconteceu no Canadá. Lá eles fazem uma separação de conservadores e liberais. Lá eles não falam direita e esquerda, né? No qual o conservador estava ganhando por larga escala, né? Com a interferência de Trump, falar que vai anexar o Canadá e etc. Isso pegou muito mal pro lado conservador, no qual quem ganhou as eleições foi o lado liberal. Então, não sabemos se isso vai ser realmente relevante, tá? Mas tá impactando economicamente no Brasil. Vamos ver qual vai ser os próximos passos. Do lado da economia, isso é ruim para todo mundo. Sempre quando tem taxas, impostos, vai encarecer o preço de produto, que é ruim basicamente para toda a população, né? No caso dos americanos, né? Com os Estados Unidos taxando os produtos brasileiros, o americano vai pagar mais caro na carne, no suco de laranja, no café, entre diversas outras commodities que os Estados Unidos também compram do Brasil. Isso é mais um fator que você tem que pensar. Você acha que o Trump ia colocar tudo isso a perder, né? Perder, no caso, o seu populismo, né? Porque nada mais pesa do que algo popular se a população começar a pagar mais caro nas comidas e nas bebidas, né? No caso, vai gerar inflação para os Estados Unidos. No caso, se o Brasil entrar numa política de reciprocidade, querer taxar mais ainda os Estados Unidos, né, vai prejudicar as importadoras, né, que compram muito
principalmente produtos industrializados dos Estados Unidos, que isso está ligado diretamente à produção de produtos, de comida, de vestuário, etc., consequentemente encarecendo ali na cadeia produtiva, né, os produtos, gerando mais inflação também para o brasileiro. E já finalizando essa parte de economia, tem sim um impacto no PIB ali de 0,3 a 0,5 entre esse ano e o ano que vem, mas eu não acredito que, por exemplo, o Brasil vai taxar os Estados Unidos na política de reciprocidade, porque isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil já está em momentos conturbados na questão fiscal. A questão de tarifa dos Estados Unidos depende mais do que passa pela cabeça de Trump, mas eu também não acredito que pode acontecer. Se acontecer, vai ser taxa bem menor. A questão é, a gente tem que sentar para negociar. Para mim, é obrigação do governo federal, o governo brasileiro, buscar o governo americano para começar uma conversa de uma negociação legítima. A economia impactando, né, gerando menos PIB, gerando mais inflação, é claro, um dos investimentos, né, no qual, afetando o PIB, vai afetar, por exemplo, a nossa bolsa, enfim, todos os ativos de risco, né, e afetando a inflação e, consequentemente, os juros, é o que a gente já está passando, né, juros altos por mais tempo, inflação alta por mais tempo. Basicamente, esses são o cenário nos investimentos, favorecendo aí os investimentos IPCA, os investimentos pós-fixado, que são atrelados aos juros do Brasil. Mas claramente, esse não é o pior dos mundos, né? Porque o Brasil pode se reajustar, pode negociar com outros países para vender os produtos para outros países, por exemplo, com certeza a preços mais baratos, né? Porque americanos compram nossos produtos justamente porque eles estão pagando bem, é por isso que a gente vende para eles, né? Se a gente for vender para outras pessoas, obrigatoriamente, vão vender, no caso, mais barato. Que é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí para estar criando uma linha de raciocínio e entender quais são os impactos, tá bom? Já curte esse vídeo para me ajudar, não se esquece de se inscrever no meu canal. Muito obrigado e tchau!